Glórias a Deus. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 16, o versículo 19, que fala sobre o rico e fala sobre o Lázaro. Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Note bem que tem um tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Preste bem atenção nessa passagem. Isso daqui não é uma parábola, porque isso aqui é palavra de vida. Jesus diz: As minhas palavras são espírito e vida. O capeta quer que você acredite que isso daqui é apenas uma ideia, porque o homem está no inferno. E quem está no inferno, Jesus relata aqui que quem está lá no inferno não tem visão das coisas espirituais. É por isso que corre atrás de homem, por isso que vai correr atrás de Maria, correr atrás de Pedro, correr atrás de Abraão. Mas quem tem a palavra de vida sabe que só tem um que é caminho para Deus, como diz Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só Jesus é a salvação. E como esse homem morreu nas trevas, morreu na escuridão, ele não acreditava nem nos profetas e nem na lei, por isso esse homem cego, ele achava que devia invocar Abraão do lado de lá, e se achava filho de Abraão também. Mas aqui Jesus traz essa revelação que é espírito e vida. Isso daqui é verdade, digna de toda aceitação, embora alguns malucos, porque vê entre o capítulo 16 e o versículo 19 e o 18, está escrito ali, alguém escreveu parábola do rico e de Lázaro. Aí ele acha que Jesus está fazendo uma parábola. Isso daqui é uma mensagem que o Espírito Santo só revela para aquele que crê e para aquele que quer ser humilde para ouvir, crendo que essa palavra, ela vem do autor da vida, vem daquele que diz: As minhas palavras são espírito e vida. João 6, versículo 63. Então as palavras dele é espírito e vida. As palavras dele é digna de toda aceitação. E bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer
na sua lei e na sua palavra medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que fizer vai dar certo, vai para frente, porque não é como o ímpio. O ímpio não. O ímpio pode até ter muitos bens nessa vida, muitos prédios, muitos clubes. Ele pode ter tudo, navios, iate, aviões, mas se ele não for temente à palavra de Deus, ele é um rico miserável, que não tem a bênção da prosperidade de Deus. Portanto, se ainda alguém mora num barraquinho, lá na beira do rio, onde tem muitos carapanã, ou muriçoca, ou quem sabe Aedes aegypti, mas se ele tem a palavra de Deus, ele está ali no pouquinho, mas o Senhor tem a prosperidade na vida dele. Ele é uma pessoa pobre, mas próspero, com a prosperidade de Deus. Por isso, o dia que ele partir desse mundo, ele vai ser colhido pelos anjos e levado para o paraíso, como assim foi aquele homem que Jesus revela para onde que nós vamos. Jesus disse para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque o ladrão creu nele. O ladrão fez tudo de errado nessa vida. O ladrão foi um homem que ele era condenado, julgado, ele estava ali sendo acusado por todas as coisas ruins que ele fez. Ele era ladrão, malfeitor, mas ele era julgado pelos homens, pela lei, pelos profetas daquela época, mas ele estava do lado de Jesus, e ele, olhando para a cruz, ele disse ali: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim, porque se você não sabe, toda a cruz nos leva ao ladinho de Jesus. Jesus sempre está do lado daquele que está sendo crucificado, do lado daquele que está passando um momento difícil. É nos momentos de dor e de angústia que Jesus vem do nosso lado, ali onde nós estamos sendo crucificados. Jesus está ali do nosso lado. E se você for humilde e falar: Senhor, lembra-te de mim, Ele certamente vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É a maior vitória, maior bênção que alguém pode ter, é ouvir de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É os anjos de Deus vindo colher a gente na hora da morte. Você já orou alguma vez: Senhor, me guarda na hora da minha morte. Senhor, cuida de mim na hora da minha morte. Senhor, envia os teus anjos e me livra, Senhor, da condenação do inferno. Se você ainda não orou, ore, porque Deus quer que você se preocupe com o seu futuro vindouro. O seu futuro vindouro, ele está próximo. Prepara-te para se encontrar com o teu Deus, porque o teu Deus quer salvação para a tua vida. Glórias a Deus. Deus quer salvar você e toda a sua família. Confia na palavra de Deus. Não anda no conselho dos ímpios, não. O ímpio, ele às vezes diz que é até filho de Abraão, mas não consegue ouvir os profetas, não consegue ouvir a lei. Ele não está nem aí para a palavra de Jesus. Ele não quer saber de Cristo. Ele quer saber de andar ali nas suas delícias, de só banquetear. Ele não quer saber do mundo vindouro. Por isso a palavra de Deus, ela diz assim, que não é para a gente buscar somente as coisas dessa vida, mas buscar as coisas que são do alto, de cima, porque elas são eternas. O reino deste mundo é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Portanto, buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque todas as coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor Jesus.
Então a hora do acerto de conta vai chegar. O que tem de gente que diz que é de Jesus, mas ele enrola os outros, ele engana, ele é falso nos contratos, é falso na adoração a Deus, é falso nos louvores. Quando ele vê alguém na pior, em vez dele ajudar aquela pessoa, ele faz é jogar aquela pessoa dentro de um abismo. Ele toma o que aquela pessoa tem, ele rouba, ele defrauda aquela pessoa. Não é como aquele homem Zaqueu. O homem Zaqueu, quando ele subiu numa árvore porque desejava ver quem é Jesus, diz a palavra de Deus que Jesus, passando, olhou para o alto, para cima daquela figueira, porque ele já conhecia quem estava lá em cima. Jesus conhece cada um. Jesus sabe quem é que vai ter a manifestação de um bom caráter. E quando Jesus olhou para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus conhecia o nome dele. Aleluia. E o nome do rico aqui Jesus não fala, aleluia, mas de Zaqueu Jesus falou: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E ali, ele foi na casa de Zaqueu. E quando chega lá em Zaqueu, Jesus não diz que veio salvação na casa dele, não, viu? Jesus estava lá, mas na hora que Zaqueu falou assim, se converteu. Porque o segredo é se arrepender e se converter. Se você roubou alguma terra de alguém, você tem que dar conta dela. Você tem que devolver. Você tem que ser honesto, porque senão você vai para o inferno. Zaqueu pegou e disse desse jeito: Senhor, se alguém eu roubei, se alguém enganei, se defraudei alguém, eu vou pagar quadruplicadamente e vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Mas esses ímpios aí, essas pessoas que dizem que é de Deus, que quem sabe vai até na igreja, faz campanha, vai para a missa, vai na macumba, vai em tudo quanto é lugar, e achando que está sendo salvo, que está fazendo uma coisa boa para a sua alma, não está não. Se você não ouvir a palavra e não ser honesto nos contratos, você vai perecer. Mas se você se entregar totalmente para Jesus e dizer: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver o dinheiro para essa pessoa. Se eu expulsei alguém da casa dele, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. E aí Deus vai dizer para você: hoje veio salvação nessa casa. Não roube ninguém não. Se roubou, se arrependa. Peça para Jesus lembrar de você. Tem gente que não está na cruz, ele está na delícia. Por isso que vai perecer. O ladrão roubou muita gente, mas ele estava na cruz, e no sofrimento dele, ele sabia que dali ele não ia descer mais. Ele ia para um lugar muito difícil. E deu tempo dele se arrepender. Que Deus dê tempo para você se arrepender. Talvez você fez muitas coisas erradas. E a cruz pegou você. O leito de dor, o câncer, alguma coisa muito ruim. E aí ali, Deus vai salvar você nessa dor, porque Jesus vai estar do seu ladinho. Jesus vai ter misericórdia de você. Mas tem gente que pensa que ele pode levar uma vida aí devassa, feliz, e andar de qualquer jeito, se morrer de qualquer maneira, passando a perna dos outros, vai para o inferno, viu? Está escrito aqui. Está escrito em Salmos 9,17 também. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gente que se esquece de Deus. Só Jesus é o caminho para a vida. Só Jesus salva. Então olhe para Jesus. Invoca o nome de Jesus. Porque Jesus tem salvação para você. Que Deus vos abençoe. E ore por mim, Pastor Altino Lara.